Hora de falar sobre hibridização sp2. Vamos examinar a molécula de BH3, esse hidreto de berílio. Bom, já estudamos a sua geometria usando o modelo de Lewis. Então, o berílio, família 3A ou 13, 3 elétrons de valência, hidrogênio, 1 elétron de valência. Então você tem aqui o estabelecimento de 3 ligações covalentes simples e o átomo central sem pares de elétrons isolados resulta em um ângulo de ligação de 120 graus. Bom, vamos pensar agora na configuração eletrônica do elemento boro. Sabe que no começo da aula acho que eu falei berílio, mas eu quis me referir a boro. Quer dizer, B, boro, Be, berílio, boro. Então, boro, número atômico... Quem lembra o número atômico do boro? Eu acho que é 5. Então a configuração é 1s2, 2s2, 2p1. Vamos fazer aqui o diagramazinho de caixinhas, né? Então você tem aqui o orbital 1s preenchido, orbital 2s preenchido e orbitais 2p, 2 vazios e 1 preenchido. Então, pela teoria de ligação de valência, para que as ligações sejam estabelecidas, você precisa de orbitais semi-preenchidos. Você pode imaginar a promoção desse elétron para cá. Você tem a promoção. E isso vai resultar, então, num orbital 2s semi-preenchido e 2 orbitais 2p também semi-preenchidos, ou seja, 3 orbitais semi-preenchidos, a possibilidade de formação de 3 ligações. Mas, para explicar o ângulo de ligação de 120 graus, nós precisamos abrir mão, ou lançar mão, enfim, usar a hibridização sp2. Então, a hibridização sp2 tem participação de um orbital s e 2 orbitais 2p. Por isso, sp2 participou um orbital s e 2 orbitais 2p. Então, ao final, você tem 3 orbitais híbridos sp2. Um dos orbitais p não participou do processo de hibridização. Esses orbitais híbridos são idênticos entre si e o ângulo entre eles é de 120 graus. Então, aqui a hibridização sp2, um orbital s, 2 orbitais p. Desenho aqui, né? Você tem então vamos lá. Configuração aqui do boro no estado fundamental, apenas um orbital semi-preenchido. Hibridização, participa então um orbital s, 2 orbitais p, resultando em 3 orbitais híbridos sp2 e que ficam a 120 graus um do outro, e um orbital pz aqui, na verdade não seria bem o pz, pz seria o eixo que passa entre os núcleos, então é melhor eu não citar pz aqui. É um orbital p puro, quer dizer, um orbital não hibridizado. Vamos então nos aprofundar no estudo das ligações aqui. Então esses orbitais híbridos sp2 estão a 120 graus um do outro, no mesmo plano, e isso ajuda vocês a explicar, por exemplo, a molécula de BH3, a molécula de BF3. Bom, certamente a explicação que eu dei agora se aplica também ao BF3, não apenas ao BH3. Enfim, você explica a geometria trigonal plana, os ângulos de 120 graus com a hibridização. Então aqui você tem um desenhozinho dos orbitais, dos 3 orbitais híbridos sp2. E nós podemos usar a hibridização sp2 para explicar, por exemplo, a estrutura de hidrocarbonetos, os alcenos. Então, começando aqui pelo eteno,
Vamos lá, então o carbono, você sabe, tem 4 elétrons de valência. No estado fundamental, você teria o átomo de carbono com apenas 2 orbitais semi-preenchidos, isso explicaria apenas 2 ligações, então você usa a hibridização sp2, em que um orbital s e 2 orbitais p participaram para formar 3 orbitais híbridos sp2, que estão dispostos no plano a 120 graus uns dos outros, e aqui restou um orbital p não hibridizado, seria o orbital p puro. Então, esses orbitais híbridos sp2 vão formar o esqueleto sigma da molécula. E a ligação π acontece com a interação dos orbitais p não hibridizados. Então você tem lá orbitais híbridos sp2 formando o esqueleto sigma da molécula. Vamos ver aqui que fica mais fácil para vocês. Então aqui, subiu um pouquinho demais. De novo, desculpem. Vamos lá. Aqui, agora subindo passo a passo. Você tem aqui 2 átomos de carbono, cada átomo de carbono com 3 orbitais híbridos sp2. Cada átomo de carbono usa um desses orbitais híbridos sp2 para estabelecer uma ligação com outro átomo de carbono. E cada átomo de carbono usa 2 desses orbitais híbridos sp2 para estabelecer ligações com os átomos de hidrogênio. Ângulo 120 graus. Você tem os orbitais p puros de cada átomo de carbono perpendicular a esse plano estabelecido pelos orbitais híbridos, e esses orbitais p puro então vão interagir acima e abaixo desse plano, como representado aqui, formando a ligação π. Então é uma ligação dupla. As ligações sigma são formadas pelos orbitais híbridos sp2. Então você tem o esqueleto sigma da molécula. Aqui um desenho de bolas e varetas, a ligação dupla. Aqui você tem a estrutura do C2H4. Então aqui representaria a ligação π, a interação acima e abaixo do plano do esqueleto sigma. Detalhe, quando você compara o etano, o C2H6, com o eteno, C2H4, então o etano tem a habilidade, os átomos de carbono do etano têm a habilidade de rotacionar um em relação ao outro. No eteno não, você já tem uma rigidez. Vamos ver outras situações onde você tem hibridização S. Aqui na carbonila do formaldeído, você tem um carbono com hibridização sp2. Ele usa 2 orbitais híbridos sp2 para estabelecer ligações covalentes entre os 2 átomos de hidrogênio, e um desses orbitais híbridos do carbono estabelece uma ligação covalente com o oxigênio. Você pode imaginar também o átomo de oxigênio com hibridização sp2, e tanto o carbono quanto o oxigênio com orbital p puro, não hibridizado, acima e abaixo do plano da ligação. E aí você tem a interação formando ligações π. Então aqui você tem o esqueleto sigma formado graças aos orbitais híbridos sp2 do carbono e do oxigênio, e acima e abaixo do plano você tem interação entre esses orbitais 2p não hibridizados do carbono e do oxigênio, e a formação do grupo carbonila, que tem uma geometria trigonal plana. Na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco esse assunto, estudando a hibridização do tipo sp.